Olá pessoal, é muito bom estar de novo com vocês. Nós vamos dar continuidade à análise desse livro, Mulheres Poderosas Descritas na Bíblia, é o livro de minha autoria, e eu gostaria de fazer algumas considerações sobre aquilo que este trabalho ele busca apresentar. Bom, já falamos a parte inicial, demos um panorama geral no vídeo anterior. Neste vídeo nós vamos falar sobre Eva e mostrar que Eva foi uma mulher poderosa descrita na Bíblia. Vamos começar por uma situação bem interessante, que é a precedência cronológica de Adão no processo criador. Primeiro, Deus cria Adão e somente depois cria Eva. Bom, o que a gente consegue perceber é o seguinte: quando nós lemos a Bíblia, o processo de criação de todas as coisas acontece em 6 dias. No 6º dia é o dia em que Adão é feito, produzido ali a partir do pó da terra. O interessante é que, se nós levarmos em consideração que a precedência no processo de criação trouxesse algum privilégio, algum valor para o homem, ele estaria numa situação muito difícil. Por quê? Muito simples. Ele foi o último ser a ser criado. Todos os outros vieram antes dele. Uma ameba foi criada antes do homem. Todos os animais do campo antes do homem. Tudo foi criado antes do homem. Então, que valor teria ele frente a isso? Nenhum. Então, o processo de criação, ele ter precedido ao processo de criação, não confere a ele nenhum valor. Nós vamos deixar isso muito claro no decorrer da nossa argumentação. Por quê? A segunda ideia que se tem é que Adão foi privilegiado pelo contrário, ele foi o último a ser criado. Ele seria, a última obra criadora, foi criada no 6º dia. Se isso for verdade, seria ali a cereja do bolo, a coroa, ele também não estaria bem, porque a última criação de Deus não foi o homem, foi a mulher. Então, normalmente, nós vemos 2 argumentos quanto à criação. Na precedência cronológica, Adão ter sido criado em primeiro e Adão ter sido criado por último, nenhuma das duas conseguem dar uma sustentação lógica de que daria a Adão alguma vantagem, algum benefício de superioridade frente à mulher. Muito pelo contrário, não existe isso. Senão ele estaria em dificuldade, tanto no primeiro caso quanto no segundo. No primeiro caso, ele seria pior do que todos os outros seres que foram criados. E no segundo caso, ele seria inferior à mulher, porque a mulher foi a última a ser criada. Bom, 2 pontos abordados, vamos para o terceiro. O homem foi, e aí é uma coisa interessante, o homem foi a única obra de Deus que precisou de um retoque, podemos dizer, de um aprimoramento. Olha só que interessante, eu vou ler para vocês, eu estou aqui com o meu livro na mão e é bom a gente ler isso. Livro de Gênesis, no capítulo 2, verso 18, está marcadinho aqui em cima, livro de Gênesis, capítulo 2, 18, diz assim: E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Olha que coisa interessante. Deus fez o boizinho perfeito, não precisou de mexer em nada. Deus fez o cabrito perfeito, a ovelha perfeita, o jacaré perfeito, a hiena toda desengonçada do jeito que ela anda, perfeito. Um mosquito, perfeito. Não precisou? Não precisou. É perfeito. Mas e o homem? Não, o homem precisa. Deus olhou para o homem e viu que não é bom.
que o homem esteja só. Olha, aquela obra criadora ali não ficou boa, não. Aquilo que eu fiz ali não ficou bom. Olha que coisa interessante, Deus admitindo que ele precisava de um complemento para uma obra que ele mesmo criou. Isso é muito interessante, né? Porque mostrou que o homem precisava de um complemento. Aí alguém pode dizer assim, nossa, mas isso é muito depreciativo para a mulher. Afinal de contas, falar que a mulher é um complemento é muito depreciativo. Vamos analisar então? Bom, e se fosse o contrário? E se a mulher tivesse sido criada primeiro e ela precisasse de um complemento, seria depreciativo também? Provavelmente, né? Provavelmente também seria. Poxa, mas a mulher precisar de um complemento, isso é um absurdo, né? Mas o homem precisou. E aí, eu acho interessante a gente observar, porque a palavra, ela é muito interessante. A palavra que Deus usa, melhor dizendo, que o autor usou, né? E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, farei uma adjuntora. A palavra, a primeira palavra na Bíblia para se referir à mulher é adjuntora. Ela é designada por essa palavra. Por quê? Porque ela estaria junto, adjunto, ela estaria próxima do homem. Não satisfeito, o autor designa também a posição dela. Uma adjuntora que esteja como? Diante dele. Olha só que coisa interessante. Então, quando na Bíblia, lá no livro de Gênesis, no capítulo 2, no verso 18, que existe a referência à criação da mulher, ela foi criada sendo designada como adjuntora. Adjuntora que está próxima, junto. E a sua posição seria como diante dele. Então, a posição da mulher, segundo o livro do Gênesis, é estar frente a frente com o homem. Não é estar atrás, não é estar do lado, não é estar 10 quilômetros de distância, mas é estar frente a frente, como diante dele. Mais interessante também é o nome que se dá. Ele chama a mulher de adjuntora, né? E aqui no livro eu faço questão de dizer que a Bíblia designa a mulher como adjuntora e não namorada, esposa, gata, princesa e muito menos cachorra, não é? A designação é adjuntora. E por quê? Porque a adjuntora está ligada a trabalho, a estar junto, a estar próximo, a contribuir, né? Eu busquei naturalmente a origem, vem de adjunto, do latim adjunctus, formado por ad, a, mais juntos, unidos, junto, ligados, de jugere, colocar lado a lado, unir. É isso aí. Então, a mulher, ela ter sido criada como um complemento, em nada é depreciativo a ela, porque sem ela, nada seria. Então, esse complemento, em momento algum, não é? É depreciativo a figura da mulher. Mais ainda, olha que coisa, esse complemento é tão sério que nós vamos encontrar, por exemplo, no Gênesis capítulo 2, verso 24, diz assim: portanto, deixará o varão, o homem, seu pai e sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Olha que interessante. Deixará o homem, seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher. Por que não fala o contrário, né? Por que não é a mulher que deixará pai e mãe, mas é o homem que deixará? Olha por quê. Coisa interessante, né? É o homem que deixará e apegar-se-á a uma mulher. E serão ambos uma só carne. Isso corrobora a ideia de que o homem precisou de um complemento. E aí nós podemos até reformular a expressão e dizendo que o homem
precisa de um complemento, que é a mulher. Por quê? Porque os dois, como diz o texto, serão ambos uma só carne. Aí nós vamos ver, mas isso aí é só em Gênesis, isso aí e tal, não, escrito lá com Moisés, aquela coisa toda, muito antigo. Olha que o evangelista Marcos diz, Marcos capítulo 10, versos 7 e 8. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim, já não serão dois, mas uma só carne. Então a criação do homem, na verdade, não é o homem, mas é o homem e a mulher. Porque os dois formam uma só carne. Quando Paulo escreve à igreja de Éfeso, no capítulo 5, verso 28, ele diz assim: assim devem os maridos amar suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Interessante também. Por quê? Porque são a mesma carne. São a mesma carne, são o mesmo indivíduo, são a mesma pessoa. E aí o homem ele deve amar a mulher, a sua esposa, como ama o seu próprio corpo. Isso é muito interessante e não deixa em momento algum qualquer depreciação com relação à mulher. Ela, portanto, é tratada com muito respeito pelo texto bíblico. Mas há uma outra situação também interessante, que é por que Deus cria a mulher da costela de Adão? Mas isso é um absurdo, ter criado a mulher da costela de Adão. Não é? Será que é? Olha que interessante. O homem foi criado de quê? Do pó da terra. A mulher foi criada de quê? Da costela de Adão. Aí você pergunta, o que é pior? Você ser criado da poeira do chão ou de um tecido vivo? Adão foi criado da poeira do chão, do nada. A mulher foi criada de um tecido vivo, de uma costela. Mais do que isso, de um tecido vivo, de um tecido nobre. A costela é um tecido nobre. E eu não falo isso porque eu moro em Bagé, no Rio Grande do Sul. Não é uma terra que valoriza muito esse corte nos bovinos. Não é por isso. Eu falo isso porque a costela ela está nessa região, né? E ela protege os órgãos mais importantes para a manutenção da vida do ser vivo. Não só nos seres humanos, mas em qualquer outro ser vivo que tenha uma conformidade física mais complexa, como os bovinos, os ovinos, os moares e os equinos, etc. Os primatas, todos os animais, a maioria deles, os animais chamados superiores, eles precisam da costela para quê? Para proteger os seus órgãos nobres. Pergunto para você, meu amigo, minha amiga, quando você tem um órgão nobre a ser protegido, você coloca um tecido fraco? Um tecido que não é nobre? Não. Você coloca também um tecido nobre, um tecido que tem condição de suportar todas as intempéries. E a mulher, ela é produzida a partir desse tecido nobre, forte, resistente, que consegue proteger a vida, a manutenção da vida nos seres vivos. Olha que coisa fantástica. Se o autor quisesse, pense bem, se o autor quisesse dar ao homem alguma superioridade, quando ele fosse criar a mulher, ele podia, por exemplo, tirar uma falange do dedo do pé. Não, vou fazer a mulher da falange do dedo do pé, ou de uma unha, ou de qualquer outra parte menos nobre do corpo. Não é? Mas ele não, ele vai na costela. Então, existiu algum interesse, alguma intenção do autor em depreciar a mulher, em desvalorizar a mulher? Em momento algum. Ele pega um tecido nobre, importante, e aí o interessante que a gente pode ver é o seguinte: quando a mulher é criada, acontece algo extraordinário. É dado a Adão um sono, não um sono comum, um sono profundo. Por que existe esse sono profundo que é dado a Adão?
porque havia uma necessidade, o autor demonstra essa necessidade de igualar os mundos criadores de Adão e de Eva. Quando Adão foi criado, não existia nenhum ser humano sobre a face da terra. Só haviam os animais. Ele é criado, então, sem a presença de qualquer ser humano. Quando Eva é criada, se Adão não tivesse dormindo profundamente, ela estaria sendo criada com um ser humano observando o processo de criação. O que o autor faz? Dá um sono profundo a Adão. Para quê? Para que o mundo criador de Adão e de Eva seja o mesmo. Não havia nenhum ser humano vivo, entre aspas, acordado, ativo, quando Eva foi criada. Então, o que nós vemos aqui? Uma preocupação do autor em colocar o mundo de Adão exatamente igual ao mundo de Eva, ou melhor, o mundo de Eva exatamente igual ao mundo de Adão, quando ambos foram produzidos, criados. Isso não demonstra qualquer tipo de depreciação com relação a Eva. Muito pelo contrário, demonstra uma igualdade. No mundo de Adão não tinha nenhum ser vivo ativo, não tinha. O mundo de Eva também não tinha nenhum ser vivo ativo, não. Adão estava num sono profundo. E um sono profundo, ele não sabe, está apagado, acabou. Não existe ninguém ali para fazer nada. Então, Eva é produzida nessa circunstância. Isso não demonstra qualquer desrespeito à figura de Eva. Outra situação que nós podemos perceber também, quando a gente começa a analisar a questão científica. E aí eu acho interessante o seguinte, né? Os seres humanos, eles têm 2 cromossomos. Os homens têm um cromossomo X e um cromossomo Y. E as mulheres têm um cromossomo XX. Então são um par de cromossomos que cada ser vivo tem. E aí, o que acontece? Quando é feita a engenharia genética, né, aquele processo que eu não sei nem se a palavra certa é essa, mas eu vou colocar como clonagem. Quando você faz uma clonagem de um ser vivo do sexo feminino, por conta de ele ter apenas esses 2 cromossomos, você ser 2 cromossomos X, só é possível um ser vivo do sexo feminino a partir daquele processo de engenharia genética. Já quando é feito um processo de engenharia genética com um ser vivo do sexo masculino, por ele ter o cromossomo X e o cromossomo Y, é possível que saia um homem, ou melhor, uma pessoa, ou um ser vivo do sexo feminino, ou um ser vivo do sexo masculino. Na maioria das vezes existe a escolha, né? Hoje nós temos aí inseminação artificial com sêmen sexado. Você já sabe, compra um sêmen de um animal, né, de reprodução, e você sabe que ali será fêmea. Por quê? Porque já foi feita ali a manipulação genética, então será. Mas por quê? Porque foi manipulado o cromossomo do animal do sexo masculino. Então, se fosse Eva a dormir o sono profundo e dela tirada uma costela, seria produzido um ser vivo do sexo feminino. Não seria possível a produção do ser vivo do sexo masculino. Isso não sou eu que estou dizendo, é a ciência que diz, os cientistas que dizem, melhor, a ciência não, são cientistas que dizem, aí cientista muda de opinião com muita facilidade, a gente sabe disso, mas faz parte do processo. E a gente tem que respeitar, porque é assim mesmo. Mas então por que Eva não foi a que foi a doadora da costela? Porque ela iria produzir um outro ser vivo do sexo feminino. E aí nós teríamos lá no paraíso 2 mulheres e o mundo talvez não seria o que é hoje, não é? Talvez estaria tudo bem, tudo bonitinho lá, mas não teríamos esse mundo que nós temos hoje. Não sei se seria bom, não sei se seria ruim, só sei que não existiríamos. Nós aqui, nós 2, eu principalmente você, não estaríamos aqui e não sei onde estaríamos, né? Mas quis, né, esse processo que fosse extraída a costela de Adão. E aí o processo acontece. E aí eu tenho um detalhe interessante que para a gente analisar, é extraído do livro do Dr. Adalto Lourenço, é um especialista, um físico, e ele é muito inteligente, trabalha com muitas questões,
relativo às ciências, e ele diz o seguinte: o cromossomo Y humano possui cerca de 60 milhões de pares de base. O cromossomo X possui cerca de 153 milhões de pares de base. Olha que coisa interessante. O homem XY, a mulher XX. O cromossomo do homem tem só 60 milhões de pares de base. É um cromossomo, aquele cromossomo que é naturalmente masculino, é um cromossomo simples, relativamente em relação ao outro, né, que tem 153 milhões de pares de base. Essa quantidade imensa de pares de base, mais que o dobro do cromossomo masculino, permite naturalmente a carregar uma quantidade muito maior de informações, né? E aí vamos ficar bravos com isso? Não, não vamos ficar bravos com isso. Né? A ciência é a ciência, a gente não tem o que reclamar. Nós percebemos então que, diante desses argumentos, não existe uma intenção deliberada do autor do livro do Gênesis, né, em colocar Eva numa situação de humilhação. Eu vou ler apenas o finalzinho para que vocês possam ver o que se refere, a que conclusão eu chego. Conclui-se que, quando comparado o processo criativo do homem e da mulher, percebe-se que não havia qualquer intenção deliberada do autor em colocar a mulher numa posição de inferioridade. Fosse esse o caso, o intento colocaria o homem em situação de inferioridade, no mínimo semelhante. Né? Então, este é o primeiro caso que nós vamos trabalhar. Eva. Eva foi, portanto, uma mulher poderosa, uma mulher forte, que foi devidamente, né, respeitada aqui no processo criativo, e a gente vai com certeza se encontrar mais para frente para trabalharmos outros assuntos. Próximo também ainda vai ser sobre Eva, né? Não terminou, porque é um processo muito complexo e o vídeo está ficando muito longo. Então, até a próxima. Um grande abraço a todos.